Já percebi que o que as ilhas têm de mais belo e as completa é a ilha em frente. Raul Brandão, nas Ilhas Desconhecidas, aqui uma edição muito pouco portátil, mas muito bela, com as fotografias de Jorge Barros. Raul Brandão, que encontrou na Ilha das Flores a luz mais delicada dos Açores. Uma luz vaporizada que se sensibiliza a todos os momentos. E caminhando em direção às grandes quedas de água, ele ouviu música pastoril e sagrada, a voz da floresta adormecida, o seu sonho musical que me extasia juntamente com o ruído das águas, o mais límpido e o mais belo que conheço, para esquecer o tempo e a eternidade. Raul Brandão e as Ilhas Desconhecidas, os Açores, este lugar onde Natália Correia dizia que se confrontava a plenitude do ser e o precário do estar, é nos Açores que cresceu a convidada destas conversas da Égide, hoje a arte de Gabriela Canavilhas. Muito obrigado por estar connosco. Muito obrigada pelo convite, é uma delícia, ainda por cima com dois amigos, em particular o Luís Caetano, meu companheiro de leads na Antena 2 há tantos anos. Estamos com uma pianista, uma divulgadora, uma investigadora e alguém que nos últimos 20 anos aceitou diferentes missões de direção e tutela na área da cultura, incluindo a pasta da cultura governativa e atualmente preside ao lugar onde nos encontramos. Estamos naquilo que foi pensado como um museu-escola e a junção destas duas palavras é muito bela e muito fértil. Estamos no Palácio Azurara, no Museu de Artes Decorativas, em Alfama, casa da Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva, um mecenas cuja coleção podemos aqui apreciar. Vamos falar deste lugar e deste trabalho de Gabriela Canavilhas atualmente, mais à frente. Antes, ao abrir o encarte deste disco, um dos 7, creio que Gabriela Canavilhas já editou, lemos que é açoriana, apesar de ter nascido em Angola, mas foi uma breve passagem, porque o seu pai era militar, cresceu em São Miguel, passava muito tempo na Ilha das Flores. O que é há de açoriana em si? De que forma é que estas ilhas a marcaram, Gabriela Canavilhas? Marcaram-me profundamente. Eu sou açoriana por inteiro. Apesar de ter saído dos Açores com 17 anos, e estou o dobro do tempo cá no continente, mas os Açores formaram-me como pessoa, formaram-me como artista, formaram-me como pensadora e a forma como vejo o mundo. Os Açores são a minha matriz, são o meu filtro, são a minha consciência identitária. Eu digo isto sempre porque se eu não tivesse tido os Açores como berço da minha formação, como pessoa e como cidadã até, eu hoje seria uma pessoa totalmente diferente. Eu tenho a certeza absoluta disso, a certeza absoluta. Eu lembro-me de uma frase do Gaspar Frutuoso, importantíssimo açoriano do século XVI, que dizia: o homem é o indivíduo e a sua geografia, ao contrário do Ortega y Gasset, que dizia que o homem é o indivíduo e a sua circunstância. Ele dizia: o homem é o indivíduo e a sua geografia. E isso é tão verdade, porque a geografia molda o indivíduo. O indivíduo é alimentado e é contaminado pelo ambiente, pela natureza que o rodeia. E a natureza é tão importante na formação do indivíduo. E não há dúvida nenhuma que a natureza formou, uma natureza pela luz. Aliás, a forma como Raul Brandão descreve a natureza açoriana é absolutamente certeira pela capacidade que ela tem de construir a sensibilidade, de construir a forma de ver o mundo, de construir a identidade das pessoas que têm a sorte de viver naquele espaço. Mas a natureza nos Açores é de mar toda em volta. Isso não a fazia sentir-se presa? Não a fazia querer ir mais além desse mar? Não, de maneira nenhuma. Os açorianos não veem o mar como uma prisão. Os açorianos veem o mar como um espaço para atravessar. Para outra ilha. Para outra ilha ou, sobretudo, para os Estados Unidos.
Que acaba por ser quase que uma outra ilha também. Há sempre algo mais. Repara... O onésimo Teutónio Almeida é que diz que não é o oceano, é o Rio Atlântico. Para os Exatamente. Os Estados Unidos estão quase mais perto da Ilha das Flores e do Faial do que a Europa, porque os Açores posicionam-se ali no meio. A Ilha das Flores certamente está mais perto dos Estados Unidos. Portanto, não há açoriano que não tenha um ramo familiar daquele lado. Os Estados Unidos está muito perto, como é evidente. E não é por acaso que existem açorianos em todas as partes do mundo. Há um ímpeto da viagem. O mar é um convite à viagem. E esta universalidade dos açorianos é algo que lhes está impresso na sua natureza e tem a ver com esse convite que o mar apela e convoca. E, portanto, o mar nunca foi uma prisão para os açorianos, de maneira nenhuma. Cresceu em São Miguel, mas as férias grandes eram passadas na Ilha das Flores. Uma ilha muito pequena, com uma população muito diminuta. O que é que fazia durante essas semanas ou meses? É uma boa pergunta, porque de facto é muito interessante nós pensarmos o que era a juventude e a infância nos anos 60, 70 e o que é hoje em dia. Quer dizer, são enquadramentos psicológicos completamente diversos. Hoje em dia a juventude está agarrada à tecnologia, está agarrada às redes sociais, está agarrada à digitalização e naquele tempo nós agarrávamos a quê? Aos livros. E agarrávamos aos livros e à conversa, à socialização. E a formação musical, como é que despontou como é que a Gabriela foi parar à música? Pois, eu fui parar à música por acaso. Não havia nenhuma vocação especial na família, havia uma mãe preocupada com a educação das filhas. E a educação musical para a minha mãe era tão importante como pôr-nos nas aulas de pintura, ou pôr-nos na ginástica, ou pôr-nos a costurar. Eu tive aulas na Singer. Saía do conservatório e ia para as aulas da Singer aprender a costurar. Portanto, tivemos aulas daquilo que era necessário para sermos mais completas. E eu passava depois os serões da Biblioteca Pública, que estava aberta à noite, e era onde nós nos encontrávamos com os nossos amigos. A Biblioteca Pública era o sítio de encontro da malta do liceu. Portanto, o contacto com os livros era qualquer coisa absolutamente natural. E isso diferencia uma geração do digital, da televisão, das redes sociais, de uma geração que não tem acesso a isso, tem o contacto e o mundo abre-se pelos livros e pelo contacto com os amigos. E a primeira apresentação musical foi como organista? Sim, a primeira vez. Eu às tantas fui convidada a acompanhar o Coro de São José, que hoje é um coral sinfónico com muita qualidade e que faz repertório de grande exigência. E na altura eu acompanhava ao órgão o coro e foi aí que senti realmente o que é a profissão de músico com responsabilidade. E eu era uma miúda, tinha 14 anos. E aí nasceu em mim este sentido de dever, de cumprimento do dever através da música. Foi muito interessante. E da fé também? Esse órgão nas igrejas era também um ato de fé? Era. É necessário nós termos uma cultura também assente no que foi o edifício das religiões, porque isto explica muito do que se passa hoje em dia na nossa contemporaneidade. Nos Açores, a religiosidade é vivida de uma forma muito própria, que se expandiu também para diferentes partes do mundo, mas as festas e as tradições estão ali entre o sagrado e o profano. Isso, muito próximo do profano. Sim, e isso atraiu ainda mais a essa vivência da fé, do espírito? Olha, Helena, atraiu-me porque foi aí que eu descobri que muitos dos cânticos do Espírito Santo eram em compasso quinquenário. Eu entretinha-me a bater o compasso e a tentar perceber isto é diferente daquilo que eu conheço. Percebi que era um 5x4, portanto era um compasso quinquenário. Portanto, até mesmo os cânticos... É muito interessante perceber as influências, obviamente estranhas à região, de que até a música popular foi beber. Tudo isso tem muita piada. A vida musical tem esse lado da espiritualidade próxima da fé. Estava a lembrar-me, por exemplo, do escritor espanhol Javier Cercas, que diz que Deus não sabe quantos crentes deve a Bach, seja Bach, seja Schubert, seja muitos outros. Há uma... Absolutamente. Na sua vida de fruição musical, há uma pontinha de espiritualidade a tocar a religiosidade? Absolutamente. Eu acho que a música, quando é feita para Deus, o caso de João Sebastião Bach é muito, muito notório.
A música, quando é feita para Deus, eu não sei se o caso do João Sebastião Bach é o mais exemplar. A música de exaltação divina tem, fala connosco de uma maneira muito, muito especial. Mas também digo que música que não seja de exaltação divina acaba por ter o mesmo efeito. Acaba por ter, apelar em nós algo de transcendente além do humano. E, portanto, vai apontar ao mesmo sítio. Sabes porque é que eu corrigi a questão do Bach? Porque não há cantata de Bach ou Magnificat, ou a obra religiosa de Bach, pode-se bater no pezinho. Pelo lado lúdico que ela comporta, mesmo que seja do mais sacro possível, tem um lado lúdico que mexe com o corpo. Era a música da época que servia também para isso. Aos 16 anos, esteve em palco com a Natália Correia. Tive. Piano e voz? Ela declamou um poema e eu acompanhei ao piano. Ainda me lembro que era uma canção sem palavras de Mendelssohn. Mas como é que foi essa experiência com aquela mulher vibrante a seu lado? Enfim, duas mulheres vibrantes, mas uma muito mais jovem. Foi uma privilegiada. Houve um espetáculo dedicado a uma causa cultural que já não recordo qual. E fui escolhida para tocar umas coisas com ela e ela dizia um poema e eu acompanhava e eu achei uma coisa extraordinária. E hoje que sou crescida e sei mais do que sabia na altura, é que tenho bem a noção da dimensão do privilégio, porque na altura nem sequer tinha tanto essa dimensão, embora soubesse a importância de Natália Correia. Conversaram nesse concerto? Eu só me lembro da figura imponente dela, da simpatia dela. Anos mais tarde, muitos anos mais tarde, já aqui no Botequim, estive com ela e relembrei-lhe o episódio e ela relembrava-se também, lembrou-se dessa ocasião, foi no Teatro Angrense. Ela lembrou-se dessa ocasião e, enfim, foi simpático recordarmos esse momento. Ela é um dos muitos nomes que os Açores deram de grandes criadores em diferentes expressões artísticas, de Vitorino Nemésio, a Canto da Maia, ao Francisco de Lacerda. Os 3 primeiros presidentes da República, não esqueçamos. Viaga, claro. Tem a ver com muito do que já conversámos aqui, presumo, na sua opinião. Essa força criativa que nasce dos Açores é muito marcada pela geografia. No seu caso, essa geografia depois foi até à tal ilha do outro lado do Atlântico. A experiência de passar, creio que mais de um ano nos Estados Unidos. Sim, foram cerca de 2 anos e frequentei a escola 2 anos. Que idade tinha nessa altura? Tinha 7. Foram 2 anos lá, 7 e 8, portanto vim com 9 anos, ou quase 9 anos. E foi uma experiência muito importante. Apesar de muito criança ainda. Não, mas foi muito importante porque frequentei a escola em inglês, nos Estados Unidos, nos arredores de Boston, e portanto o colégio onde estive era um colégio muito bom. E foi muito interessante do ponto de vista das aprendizagens. Quando regressei, senti perfeitamente que vinha com uma capacidade de entender as coisas e de desenvolvimento nas aprendizagens muito avançada. E além disso, o caso de uma segunda língua já muito desenvolvida, obviamente que faz bem a qualquer criança, não é? E além disso, vi o mundo, caramba. Estados Unidos é ver o mundo. Quando é que pensou, eu quero seguir a vida musical, eu quero ser pianista? Nunca. Nunca pensei nada, nunca fiz planos de nada na vida. Mas a vida encaminhou-a, foi fazendo opções nessa direção? Sim, quer dizer, eu acho que não fui fazendo opções, foram-se fechando portas e fui seguindo a porta que estava aberta. Mais ou menos isso. Depois a formação fê-la em Lisboa. Já? Portanto, depois vim fazer o curso superior de piano em Lisboa, só havia em Lisboa e no Porto, se a memória não me falha. E, portanto, vim aqui para Lisboa, trabalhei com o professor António Menezes Barbosa, que era um professor de uma exigência, ainda é, felizmente está lindamente de saúde, um professor de uma exigência muito, muito apertada e muito grande, e foi com ele que fiz o curso superior de piano. Estive 2 ou 3 anos a prepará-lo e depois comecei a... Não fui para o superior porque ainda foi antes de haver a Escola Superior de Música. O conservatório é que era... Atribuía o último grau. E depois comecei a dar aulas e aos poucos comecei a tocar em público, comecei a desenvolver atividade como pianista
e começaram, enfim, a surgir... Solicitações? Houve uns prémios em Itália, não foi? É verdade, fui a alguns concursos e, enfim, correu bem. Fui-me sentindo acarinhada nesse percurso e, portanto, depois mais tarde achei que as ciências musicais fazia sentido e, portanto, fiz as ciências musicais também, a licenciatura. E depois comecei a fazer programas na rádio, que é uma coisa que eu adoro, fazer programas na Antena 2, porque eu acho que em mim há sempre um lado muito pedagógico, muito uma vontade de partilhar, porque eu acho que, no fundo, o que é que faz um bom professor é ter o gosto de partilha. Isso é a marca do professor, é o prazer da partilha. Mesmo que ele não saiba muito, desde que ele tenha prazer na partilha, é um bom professor. E um professor que sabe imenso e que não tem prazer na partilha é um mau professor. Pois. E, portanto, eu tenho imenso gosto em partilhar com os ouvintes os meus discos, as faixas que eu mais gosto, aquilo que sei sobre aquela faixa, sobre aquele compositor, e isso dá-me um gozo enorme. Por isso é que eu me sacrificava e me levantava às 6 da manhã para enfrentar 3 horas de direto de muitos anos na rádio, não muitos foi? Muitos anos. Isso dava-me imenso gosto, exatamente por causa de saber que partilhava as vidas das pessoas, entrava um bocadinho para a casa das pessoas. E partilhava com elas os meus gostos e, de alguma maneira, ia criando nelas também esses gostos. E paralelamente com a minha atividade como pianista. E essa atividade tinha sonhos, tinha ambições que se foram realizando? Por exemplo, a gravação de discos, tocar em público. Tocar em público foi algo que sempre lhe agradou? Começaram a aparecer convites e eu comecei a tocar em público, sempre com outras pessoas, a tocar em trios, em quartetos, em duos, sobretudo também a tocar muito com cantores, que é um repertório que eu sempre gostei muito. A tocar a solo toquei 3 ou 4 vezes, mas nunca foi uma coisa que me excitasse muito. Gosto muito mais de tocar com outros colegas. E, portanto, quando se começa a construir o repertório num determinado domínio, começa-se a pôr de parte repertório que não se pratica com tanta frequência. E, portanto, chegou a um certo ponto em que o repertório a solo já estava fora da minha alçada. E, portanto, passei a dedicar-me apenas à música de câmara e ao repertório com cantores. E foi nessa, com exceção, por exemplo, de música portuguesa, que eu construí algum repertório propositadamente por encomenda, por exemplo, gravar um determinado disco monotemático com obras de João Domingos Bom Tempo, e aí fiz o levantamento do repertório inédito, trabalhei o repertório, apresentei-o em concerto e gravar. Dar-lhe vida através das gravações e das interpretações. O repertório de Alfred Keil, por exemplo, um compositor delicioso. Olha, ele havia de adorar estar aqui neste espaço da Fundação, porque tem muito a ver com a época dele também e com a linguagem artística dele. Alfred Keil, por exemplo, o repertório a solo de Alfred Keil, também o toquei e o gravei e apresentei ao vivo. Mas a música portuguesa foi essa dedicação que tem marcado ao longo da vida. Tem um pouco... É uma profunda conhecedora de João Domingos Bom Tempo, já ouvia em conferências sobre ele, mas também Alfred Keil, mas também gravou compositores contemporâneos, Eurico Carrapatoso, por exemplo. A certa altura, Gabriela Canavilhas parecia muito apostada nesse caminho. Porque na altura em que eu comecei a fazer esse repertório, mais ninguém fazia. Estamos a falar do princípio dos anos 90. E o repertório português era completamente desconhecido. Nem sequer as grandes orquestras, a Fundação Gulbenkian um bocadinho menos, mas as grandes orquestras que existiam em Portugal, os grandes solistas, não o incluíam. Como é que isso explicava, tratando-se, por exemplo, de pessoas tão fundamentais como João Domingos Bom Tempo? Pois, por 2 razões. Uma, porque não existiam partituras editadas. Portanto, as partituras que existem, ou que existiam nessa altura, eram ou os facsímiles muito difíceis de ler, que a Gulbenkian sempre rogou de editar, ou versões em fotocópias de manuscritos, ou versões copiadas, às vezes com muitos erros, que tinham que ser todas revistas. Portanto, partituras não existiam. Por exemplo, o Alfred Keil, as peças que eu toquei foram a partir de livros de poesia, ou seja, livros de poesia que foram editados pela Câmara ali de Ferreira do Zézero, onde ele era originário, e que incluía partituras como exemplo.
E foi a partir dos exemplos aos poemas que fomos buscar as partituras para poder recuperar algumas das canções populares. Portanto, as partituras não existiam. E depois, com o tempo e com a concordância ou a assunção de que as obras valem a pena, começam a aparecer as edições por intermédio não só da Secretaria de Estado da Cultura, mas também das próprias editoras privadas que começaram a surgir. E, portanto, esta dá-me gozo ir à procura e trazer coisas que não são conhecidas, obviamente, uma espécie de arqueologia, mas, sobretudo, é uma coisa que me move muito, que é a causa pública, o serviço público e o interesse nacional. De tesouros que estão escondidos, mas ainda muito, ou não? Muito, ainda muito. A Biblioteca Nacional da Ajuda, por exemplo, está cheia de obras, de partituras completamente ilegíveis ou com necessidade de tratamento do século XVIII. Como sabem, o século XVIII era a época da ópera e, portanto, faziam-se dezenas de óperas italianas em Portugal, cujas páginas enfim, acabaram por ficar amontoadas em estantes e depois nunca mais ninguém pegou nelas. Há certamente muitos musicólogos que têm, nas últimas décadas, talvez na última década e meia, feito um trabalho notável de recuperação desse material. Mas há muito mais por trabalhar. Há muito por fazer, Há muito por fazer a esse nível, muito por fazer. E acha que vai ser feito? Vai. Sim. Vai. Eu acho que vai ser feito. Está a ser feito. E a Academia até se encarregue de fazer esse trabalho. A Faculdade, as Ciências Humanas, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, o curso de Musicologia, quer em Lisboa, quer em Évora, quer em Aveiro, quer no Porto, têm-se interessado muito por essa área de estudo e eu estou convencida que muito em breve vai continuar a aparecer novo repertório para ser tornado público. O Teatro Nacional de São Carlos também tem, graças ao João Paulo Santos, o maestro João Paulo Santos, tem sido extraordinário em dar O Sintra Estúdio de Ópera também tem feito muito nesse campo. Com certeza, com certeza. Eu peço desculpa de não ter vindo logo Miguel Anastácio. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Muitas estreias, estreias modernas, muitas estreias modernas. Muito bem, muito bem. Eu refiro-me apenas ao maestro João Paulo porque, através do Teatro São Carlos, ele tem uma grande exposição desse trabalho. E com alianças com a Antena 2 acaba por depois obter as gravações e uma apresentação pública depois morre no momento em que ela acaba de ser feita. O registro, pelo menos áudio, é muito importante para depois dar início ao interesse para uma edição. Portanto, tudo isto é uma conjugação de fatores: a feitura, a realização, a gravação e a edição. Por isso é que no último Festival de Sintra tive o cuidado de fazer publicamente o Matutini de Morte do João Domingos Bom Tempo, uma obra monumental que era impossível de ser gravada em estúdio porque o custo era incomportável para o Estado e então fizemos a obra, gravamos ao vivo e editamos o disco. Portanto, essa obra já está registada e gravada em disco. Portanto, todas as instituições que promovem concertos, que têm a capacidade financeira de promover concertos, devem, na minha opinião, integrar nas suas programações obras inéditas e registá-las ao vivo e, pelo menos, promover a edição de um disco desta gravação ao vivo. Mesmo que imperfeita, é uma gravação ao vivo de uma obra inédita. Mesmo que a maior parte das pessoas já não ouça discos, para alguém que tem passado a vida na divulgação, no convite à arte da grande música, mas não só, acha que vivemos hoje uma crise na sensibilidade artística de grande parte da população, por causa daquilo que dizia em relação ao crescer nos Açores, num tempo e hoje o tempo em que as pessoas têm todo o mundo digital disponível? Continuamos, em termos globais, na sua opinião, a estar disponíveis para descobrir um compositor desconhecido, uma obra, ou isso vai se tornando cada vez mais difícil? Eu acho que estamos continuamente à procura da descoberta. Julgo que o que se passa é que temos hoje acesso a muito mais coisas. A atenção tem que se distribuir por muito mais coisas. E a dispersão da atenção é que é a dificuldade depois para o foco
mais pormenorizado. Muitas vezes ouvimos dizer que antigamente é que se fazia isto assim, assim, porque ia-se mais fundo. É verdade, ia-se mais fundo, no sentido em que não havia uma dispersão tão grande da atenção. Hoje, eventualmente, a capacidade de ir mais fundo é maior devido à tecnologia que permite ir estudar. No entanto, quando se faz esse processo, faz-se apenas naquilo. Isto é, a especialização é muito maior, mas o leque de abrangência é muito reduzido. É especialista em grau mais profundo, mas em menos coisas. Enquanto que no passado poder-se-ia ser especialista a uma profundidade muito significativa, mas abarcar um leque mais variado de matérias. Eu julgo que esta grande oferta que está disponível hoje por via da multimédia e das redes, do acesso à informação, obriga, de facto, uma dispersão do olhar que dificulta esse enfoque. Mas respondendo mais concretamente, eu acho que a crise da sensibilidade é a preocupação que podemos ter. A crise da sensibilidade. É uma evidência? Eu julgo que sim. E talvez porque nós estamos expostos para já, por via dessa informação incadupa, a tudo de mais horrendo e a tudo de menos horrendo, de mais exaltante. Às tantas já há pouco nada nos surpreende, não é? Eu, quando fiz a pesquisa para este trabalho, deparei com uma frase sua que achei deliciosa. É, nada pior que o artista satisfeito. Fala-nos um pouco sobre essa frase. A natureza de um criador é insatisfação, porque a perfeição da obra é algo inatingível. E obriga-o também a procurar. Claro. Estando satisfeito, já não se procura, não é? Pois, e a perfeição advém da insatisfação constante, não é? A insatisfação constante leva-nos a tentar sempre fazer melhor, coisa que nunca conseguimos fazer. E como nós nunca conseguimos fazer aquilo que queremos, vamos sempre tentando fazer melhor. E daí conseguimos a evolução, digamos. E quantas vezes não saem as melhores letras de um poema quando a pessoa está mais triste e mais angustiada à procura de, ou muito apaixonado, ou aquela dor da paixão não correspondida. Pois eu acho que é quando nós mergulhamos mais fundo dentro de nós. É quando mergulhamos mais fundo. Porque eu acho que a felicidade também propicia a criação. A felicidade também propicia a criação. Não acho que ser infeliz é condição para se criar. Eu acho é que ser infeliz abre mais espaço para se descer mais fundo. Não é? Sim. Penso eu. Mas a ideia de que o artista só evolui sendo infeliz também não me parece. Também não. Também não. Não é infeliz, é insatisfeito. A insatisfação é que é preciso. Porque a insatisfação, e isso vai em todos os níveis, não só ao nível da criação artística, mas a nível da forma como a própria sociedade se organiza e se reorganiza. É da insatisfação que resulta a evolução. Porque a partir do momento em que houver satisfação, ficamos todos, estagnamos, não é? Sim. Gabriela Canavilhas, com uma vida musical muito ativa entre 1986 e 2004, quando começa a responder a desafios vários, a organização, a direção do Festival Música Atlântico nos Açores e o cargo de diretora regional de cultura nas Ilhas, mas também a direção da AMEC, da Orquestra Metropolitana, e depois o convite para integrar um governo como Ministra da Cultura. Isso foi uma espécie de desistência de uma vida dedicada à interpretação? Tinha consciência disso ou tentou conciliar, apesar de tudo? Uma vez houve um jovem que me disse, e eu fiquei comovida pelo que ele disse, disse-me: Gabriela deixou de tocar para que os outros tocassem. E é assim que sente? Quando eu estive, exatamente isso, quando eu estive na Metropolitana, para que a Metropolitana sobrevivesse,
O trabalho era de tal maneira louco e árduo, e angustiante e preocupante, e realmente eram 200 pessoas, músicos e professores, que iriam ficar sem emprego, e a casa ia fechar, e portanto a casa salvou-se devido à minha entrega total e louca durante 5 anos. E para isso eu tive que deixar de tocar. Nunca mais pensei, houve alturas em que eu nem sabia onde é que ficava o dó na escala. Eu olhava para o piano e estava tão desvairada de trabalho e de preocupações. Eu juro, eu olhava para o piano e não sabia onde é que era a tecla do dó. Mas foi uma decisão consciente Não. isso aconteceu? Eu não podia sem tocar perceber? piano. Não podia, porque para tocar piano é preciso estudar 4 a 5 horas por dia. E agora Não há outra hipótese. Não, eu preciso de explicar isto. Quem nos estiver a ver e ouvir tem que perceber que o músico só pode ser músico Dedicando-se. se exercitar os músculos do seu corpo, como um atleta exercita os músculos do seu corpo para fazer as atividades da área a que se dedica. Porque tocar não é ter uma inspiração e fazer umas coisas bonitas com o instrumento. Tocar é exercitar músculos. E, portanto, para os dedos mexerem e para o braço aguentar o peso, sabem quantos quilos um piano exerce sobre os dedos de um pianista por dia se ele tocar 7 horas por dia? 2 toneladas. 2 toneladas são premidas pelos dedos de um pianista se ele tocar 7 horas por dia. Portanto, é preciso ter os músculos do corpo, dos braços, a capacidade do pulso, a agilidade dos dedos. É um exercício diário. A música desaprende. E a música não, o corpo desaprende. Desaprende a música. O corpo desaprende. Os músculos desaprendem. Porque se eu chegar ao piano e fizer os exercícios necessários para muscular-me, os dedos vão ao mesmo sítio que iam nas peças que eu conhecia e que aprendi quando era nova. A música não desaprende, é como andar de bicicleta, mas o corpo desaprende. E isto é verdade, por exemplo, os lábios dos instrumentos de palheta. Se falares com um músico que toca o bué ou clarineta, ele todos os dias tem que soprar na palheta, porque se está 2 dias sem tocar na palheta, a palheta não se adapta ao lábio. Ele não consegue tocar no clarinete nem no bué. E é preciso explicar isto às pessoas para terem mais respeito pelos músicos. Para terem respeito verdadeiramente pelos músicos. Porque isto, se não é um sacerdócio, é de facto uma devoção à arte, em primeiro lugar, e ao instrumento, em segundo lugar. É uma devoção absoluta. Eu, em Mocalieri, fui com o Francisco Ribeiro, o clarinetista, um excelente clarinetista, e ganhamos o primeiro prémio no concurso. No dia a seguir, estava eu toda contente, vamos visitar Turim. Diz-me o Francisco, no dia a seguir, não, hoje tenho que estudar 3 horas. Disse, Francisco, ganhamos o primeiro prémio ontem, vais estudar? Sim, tem que ser, senão a palheta. Estão a perceber o que eu quero dizer? Sim. O sacrifício que é necessário. Portanto, Até os instrumentos de sopro, os instrumentistas reformam-se mais cedo por causa disso. Exatamente. E, portanto, agora imagine os trombones, enfim, todos os outros. O António Costa, não o primeiro-ministro, mas o trompista com quem eu toquei muitos anos, aquele grande trompista. Trio com Ana Ferraz. Exatamente. E a embocadura da trompa, vocês não imaginam os problemas que a embocadura da trompa oferece. Portanto, os instrumentos requerem dos músicos requisitos de adaptabilidade do corpo, que não é 5 anos a trabalhar 12 horas por dia numa instituição sem pôr as mãos no instrumento, que permitem que se volte algum dia a almejar a possibilidade de voltar a tocar piano. Tinha essa consciência quando aceitou o convite? Não tinha. Nunca imaginei. Mas deu-se conta a certa altura. Apesar de viver rodeada de música, Quando deu-se conta quando dei disso. por mim, já não tinha hipótese. E o que é que sentiu? Amargura. Não pensou que com algum esforço, algum tempo depois, poderia voltar? Achava que sim, e já fiz 2 ou 3 Já concertos fez depois vários disso. concertos, a questão é essa. Mas nada que se parecesse com o que era. Estava no auge da minha carreira em 2003. Estava no auge. Agora senti amargura. E ainda hoje sinto. Eu hoje tenho o meu piano em casa a olhar para mim, quando eu abro o tampo do piano, vejo aqueles todos a vencer, os dentes dele a sorrir-se para mim. E agora, não se entrega a ele de vez em quando? Não. Porquê? Porque
prefiro não ter desgostos. Não há um prazer na fruição? Não. Já tocou para o seu neto? Já há canções de infantis. Eu toquei há 15 dias um pequeno recital, muito pequeno, no Grêmio Literário, no aniversário do Grêmio Literário. E toquei várias peças e deu-me prazer. Mas o esforço, a tensão, não compensa. Fazer música tem que ser uma relação de igual para igual, do piano com o pianista. E neste caso não é uma relação de igual para igual, é uma relação de sofrimento. Não vale a pena. De qualquer maneira, uma coisa é certa. Eu fui felicíssima enquanto toquei. Acho que dei um contributo importante à causa pública pelos compositores portugueses que abordei, pelo contributo para o conhecimento da musicologia portuguesa, pelas dezenas, centenas, milhares de horas magníficas que tive de ensaios com os meus colegas portugueses músicos, Ana Ferraz, António Costa, Francisco Ribeira, Filomena Amar, tanta gente maravilhosa com quem eu toquei. Toquei com o Vasco Barbosa, o famoso violinista, o decano dos violinistas portugueses. Eu toquei com gente maravilhosa e, portanto, todo esse grande percurso que tive deixa-me saudades imensas, mas também é uma porta que se fechou, outras abriram-se. E hoje tenho outros desafios, também no campo das artes, mas neste caso nas artes decorativas, e também me dá tanto prazer. Olha, a primeira coisa que fiz aqui no museu, a doutora Margarida e as conservadoras do museu sabem, foi fazer uma playlist. Temos uma banda sonora no museu e haverá sempre música nos eventos importantes do museu. E a música acompanhará sempre a minha vida, como continua a acompanhar. E depois disso fui diretora artística do Festival de Sintra, durante 4 anos, onde mais uma vez trouxe gente magnífica, Diana Damarral, cantou no meu festival. Estive lá. E gente absolutamente magnífica que me enche de orgulho ter podido estar com eles. Essa programação que fez durante 10 anos no Música Atlântico, ou 4 em Sintra, um programador consegue fruir dos concertos como um assistente normal do público, ou não? Ou há sempre aquela tensão nervosa? Não perdi pitada. Aproveitei tudo. Aproveitei tudo. Gosto imenso. Sobretudo, o maior gozo que dá a programar é programar as pessoas de quem nós gostamos. de quem nós gostamos, cujo repertório nos dá prazer ouvir. É como a divulgadora da rádio, é partilhar aquilo que se gosta, exatamente, procurando que entendam. Sempre, obviamente, procurando que seja repertório que vá ao encontro de um determinado perfil de públicos e, enfim, tem que se ir sempre adequando ao perfil da missão. Fale-me um pouco sobre a sua tese de doutoramento. Tem uma temática de género. Exatamente. O discurso das heroínas na ópera oitocentista. Exatamente. Fale-nos sobre isso. Pois, eu há muitos anos que fazia algumas conferências ou palestras sobre esta matéria e que tinha abordado vagamente na licenciatura e tinha achado graça à temática e abriu um doutoramento novo em estudos de género e eu optei por desenvolver esta temática e levá-la até ao fim. De facto, o doutoramento está acabado. Um tema, ao mesmo tempo, julgo eu, muito interessante e desafiador. E também, ao mesmo tempo, é desafiador porque, do ponto de vista dos estudos de género, aponta num determinado sentido, do ponto de vista da musicologia, aponta noutro sentido. E esses dois sentidos não se cruzam. Portanto, vai ser muito interessante ver como é que isto vai sair. Porque a grande questão que eu investigo é as heroínas da ópera têm um perfil característico. E esse entre os vários tipos e as várias tipologias que nós todos sabemos, a inocente e casta, a guerreira, a suicida, a assassina, a adúltera, enfim, há várias tipologias. A verdade é que há um denominador comum que tem a ver com a punição final ou a autopunição pelo suicídio, mas, regra geral, a heroína feminina é uma personagem sofredora e a maioria das vezes vítima das circunstâncias ou do homem que ela ama. E, portanto, esta vitimação no feminino é algo que importa perceber porquê. Dir-me-ão, porque era moda, era um clichê, era o espírito da época. Mas então, porquê que era o espírito da época? Portanto, tentar perceber porquê que a época escolheu vitimar as senhoras e não os senhores.
É preciso entender a mentalidade que vitimiza as mulheres e não os homens. Porque aquela época, porque o século XVIII idolatrava as mulheres. No século XIX não temos nenhuma Zerlina, não temos as duas irmãs do Così fan tutte, não temos personagens como o século XVIII tinha, que era o século da afirmação feminina, da sexualização feminina. O século XIX restringe, sexualiza completamente as mulheres. Portanto, há ali um momento de viragem no século XIX que transforma as mulheres, infantiliza as mulheres sob todos os pontos de vista. Do ponto de vista civil e do ponto de vista feminino, do ponto de vista da sua sexualização e da sua erotização. As mulheres são completamente destruídas em muitos domínios da sua feminilidade. E o que é que leva a isso? A Revolução Francesa. A liberdade, igualdade e fraternidade era para todos, menos para as mulheres. Jean-Jacques Rousseau era aquilo que sabíamos. Exatamente. E, portanto, misógino que decidia dos filhos que ia tendo. Exatamente. Tudo nasce com os ideólogos da Revolução, precisamente com os filósofos da Revolução. E depois, com a restauração dos Bourbon, a coisa torna-se ainda mais grave e as óperas em que elas começam a morrer é em 1829. Antes disso, elas não morrem, nenhuma morre. Ainda é o espírito pós-revolucionário, a partir de 1828-29, com o Il Pirata, do Bellini, a partir delas começam a morrer que nem cachos. Morrem todas até a final da década de 60, são poucas as que são. E Gabriela Canavilhas não queria que elas morressem. Eu não me importo que elas morram, desde que elas também morram, quer dizer, é preciso perceber... Entender. É preciso perceber se é para haver uma morte final e se o martírio tem a ver com a exaltação do martírio. Muito bem, compreendamos o martírio, entendamos o martírio. Se o martírio é apenas no feminino, vamos perceber porque é que o martírio é no feminino. É agrandar-te ao serviço da subjugação da mulher, é isso? E tenho as minhas teorias. Apesar de as personagens serem fortes, das vozes das intérpretes serem de afirmação também de força. Do lado da musicologia, a teoria é que a ópera resgata as mulheres pela voz. E, portanto, todas estas figuras, apesar de terem estes finais e terem estas narrativas, a sua prestação vocal é a sua afirmação de poder. Se era para valorizar as mulheres pelo martírio, então porquê é que não valorizaram os homens pelo martírio? Sim. É uma pergunta que é justa que se faça. É uma pergunta que é justa que se faça. A minha posição, que eu posso antecipar daqui, e à Helena, é que, de facto, as óperas que chegaram aos nossos dias são aquelas que têm uma qualidade que sobrevive ao tempo. A qualidade da música resgata quer homens, quer mulheres. A qualidade da música sobrepõe-se às narrativas dos libretos, que muitas vezes eram de paraca qualidade, e a qualidade da escrita musical resgata seja quem for. E, portanto, as óperas que chegam ao nosso tempo são aquelas que sobrevivem à mediocridade da massa. E a massa, estamos a falar em 600 óperas por ano. Um número... 600 óperas por ano que eram produzidas num determinado, entre 1830 e 1870, eram às 600 por ano. E, portanto, se hoje nós temos as Lucias, as Traviatas, as Leonoras, o Trovatore, quer dizer, se temos estes íconos que nos dão essas heroínas como vencedoras pela morte, e as outras 550 e tal, não chegam aos nossos dias porquê? Mas morrerão também, porque a música não as resgatou. Teria a ver também com o facto dos compositores serem homens? Não, não, é que eles não têm culpa. Os compositores foram buscar os libretos. Os compositores foram buscar, os compositores, se calhar, até são os menos culpados, porque são eles que dão às mulheres estas melodias maravilhosas. Os libretos são todos feitos a partir de obras literárias. Desculpa, estou a atribuir-lhes razão. São feitas a partir de peças de teatro francesas, a maior parte delas, a esmagadora maioria. Porque o romantismo alemão tinha muito suicídio de homens e mulheres, sim, não é? Embora a minha tese Van Kleist ou o jovem Werther... Sim, embora a minha tese é só sobre a ópera italiana. Era toda sobre...
Os compositores italianos era tudo sobre base francesa, porque a Itália não havia grande produção literária. E sobre também os românticos ingleses. Bom, resumindo e concluindo, há aqui duas posições antagónicas, a posição da musicologia e a posição dos estudos de género. Este antagonismo vai dar alguma fisca, mas de qualquer maneira eu acho que valeu a pena fazer esta investigação e, sobretudo, colocar esta questão a debate. Eu acho interessante desafiar ao debate certas questões. Sim, sem dúvida. Gabriela Canavilhas, em 2007 disse que para se aceitar um cargo no governo é preciso estar no momento da vida em que se tem ilusões. Ainda tem ilusões? Em relação à política ou em relação à vida? A que é que se referia aqui? Para se aceitar um lugar no governo. Era preciso ter ilusões. Ilusões sobre a política? Sobre o mundo, sim. Perdeu essas ilusões? Em relação à política, perdi. Não é um saldo positivo aquele que tira da sua experiência não, na política? Neste momento, não. Eu continuo a achar que a política é uma atividade nobilíssima. Serviço público. Absolutamente nobre. O populismo tem vindo a denegrir demasiado a atividade pública, seja em que domínio for. O populismo é destrutivo no coração da democracia. Foi o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Um ponto de não retorno. Os populismos antes da Segunda Guerra Mundial, naqueles anos 30, aconteceu exatamente o que está a acontecer agora. Tenho tanto medo. Eu estou verdadeiramente receosa do que vai acontecer. Em que de repente destrói-se tudo quanto é verdade, aparece uma verdade alternativa e o Trump iniciou isso, das verdades alternativas. A verdade alternativa apareceu com ele. Mas ainda há ilusões suficientes para voltar a aceitar um trabalho político ou não? Não, por tudo o que eu acabei de dizer, não há uma leitura límpida hoje em dia da sociedade. Ninguém vê a sociedade de uma forma límpida. Não há. E para isso mais vale ajudar uma casa como esta a sobreviver, mais vale continuar a fazer um serviço público de uma forma discreta e profícua, do que fazer um serviço público cuja leitura vai ser nebulosa e vai ser pouco límpida e que não vai servir rigorosamente para nada, porque há muito pouco resultado da atividade política, porque ela é torpedeada e há muitas entropias pelo caminho. Pessimista, então? Eu lamento. Eu normalmente até sou muito otimista, mas estou muito pessimista em relação à atividade política. Porquê é que aceitou esta missão difícil da Fundação Ricardo Espírito Santo Silva, num momento também conturbado? O que é que a levou a estar aqui? Eu não podia deixar esta casa cair. De maneira nenhuma. Not on my watch. De maneira nenhuma. O restauro é uma arte nobre e é um grande saber. O restauro é um encontro da expressão criativa com a manutenção do património, que geralmente são duas áreas que às vezes se opõem ideologicamente em termos da política. Apresente-nos esta casa e o momento em que ela se encontra. Aquilo que mais me fascina nesta casa, aquilo que é mais importante para mim, até nem é, apesar de, como podem ver, a coleção do fundador Ricardo Espírito Santo Silva é uma coleção belíssima, belíssima. Tem peças aqui de uma qualidade e de uma raridade em termos nacionais absolutamente extraordinárias. O ambiente é muito bonito, o ambiente prazeroso, elegante e com obras realmente de exceção. O que me atraiu foi o lado oficinal e o lado das escolas. Aquilo que é verdadeiramente importante na missão desta casa é a preservação e a transmissão geracional do saber fazer, que está encapsulado nos mestres desta fundação. E os mestres, os velhos mestres, que aprenderam aos 12 anos, no tempo em que não era considerado trabalho infantil, aos 12 anos vinham para aqui aprender com os velhos mestres. O trabalho de especialização, por exemplo, na carpintaria, é sobretudo ao nível dos embutidos. Os embutidos com madeiras nobres, em que tu olhas para uma peça que está toda decorada com embutidos e que parece que foi pintado com um pincel.
e que não há nenhum sinal ali que indique que é tudo um jogo de puzzle e de embutidos e passas o dedo e parece realmente seda. E são peças que levam anos a fazer. Em cada centímetro quadrado leva 6 meses a fazer. Centímetro quadrado leva 6 meses a fazer. São obras de uma raridade e de um preço, por causa do tempo que a mão de obra leva a fazer, que tornam peças únicas e peças de grande valia. Ora, a transmissão do conhecimento para fazer essas peças está-se a perder. E, por exemplo, os biombos Nambã. Fazem-se biombos Nambã aqui nesta casa exatamente iguais aos biombos Nambã do século XVI. E com as mesmas técnicas iguais. Não se restauram? Fazem-se. Exatamente iguais aos biombos Nambã do século XVI, com o mesmo material, com as mesmas técnicas, com as mesmas tintas. Portanto, e estes móveis que eu estava há pouco a falar... Fazem-se para que o saber se mantenha ou para vender? Para vender e para que o saber se mantenha. O objetivo é, sobretudo, manter as técnicas vivas. E há jovens, nomeadamente, que o queiram aprender? Claro que sim. E esses móveis que eu há pouco estava a dizer, que são réplicas das peças aqui do museu, por isso é que é museu-escola. As obras que aqui estão depois são reproduzidas nas oficinas para ensinar aos jovens como é que elas se fazem, que é para se continuar a saber fazer como se fazia no século XVIII. Não leva um prego, não leva um verniz do século XX, é tudo com as gomas feitas exatamente com os mesmos produtos naturais do século XVIII. É tudo exatamente como é. Sabe que a nossa estofadora só estofa com crina vegetal e animal. Ela nem aceita, nem se alguém lhe pede para estofar com espuma ou uma, não sei o quê, ela tem um ataque como o primeiro trombone da orquestra, se algum dia lhe pedisse para tocar uma coisa fora das suas competências. Portanto, ela é tipo o primeiro trompa da orquestra da Filarmónica de Berlim. Só faz o trabalho com crina vegetal ou crina animal. Portanto, que era como se fazia nos móveis do século XVIII. Portanto, isto são técnicas, de facto, que quando aquela senhora se reformar, que já vai se reformar daqui a 2 anos, ninguém vai saber fazer isto. Mas ninguém? Ou está a ensinar agora? Não está a ensinar ainda porque ainda não se fez essa transmissão geracional. Mas a minha missão nesta casa é garantir que essa transmissão geracional se vai fazer. Por isso, as minhas principais preocupações são, desde já, ampliar o projeto pedagógico, ampliar as instalações no sentido de garantir essa obra pedagógica, aumentar o número de oficinas, reabrir as oficinas que já se fecharam. Por exemplo, sabia-se que era aqui que se fazia as folhas de ouro. Não se compram as folhas de ouro. As folhas de ouro era uma pepita de ouro, o sítio adequado, e uma senhora especialista, com o grande martelo, reduzia a pepita, a folha de ouro, até ficar uma folha transparente de ouro. É assim que se fazia as folhas de ouro. Ainda temos no cofre as folhas de ouro. Não se compram folhas de ouro em Portugal, a não ser aqui. Eu já mandei parar, não se vende mais nenhuma, porque aquelas que existem são para nós aplicarmos nas nossas peças. Porque quem bateu aquelas folhas de ouro já não bate mais. E porque, cá está, ficou com um problema de saúde por causa de bater as folhas de ouro. Um martelo pesadíssimo para poder bater as folhas de ouro. Portanto, são essas técnicas antigas que se fazem aqui, que se praticam aqui, que não se praticam em mais lado nenhum do país. E, portanto, este é que é o património importante desta casa. Por mais valioso que seja este património onde estamos aqui, material que estamos aqui a ver, para mim, ainda mais importante é esse património imaterial. E é esse que os ensinamentos. Aquele que vai transmitir à geração seguinte, que por sua vez irá transmitir à geração seguinte, esse saber fazer que garante que um dia é possível reproduzir tudo isto na geração seguinte. Tão importante é o trabalho da Fundação Ricardo Espírito Santo Silva, a sua Escola de Artes Decorativas. Estamos no museu, magnífico também. Vamos agora, Gabriela Canavilhas, tentar conhecê-la um pouco melhor através de perguntas mais objetivas. Gostávamos de perguntas do questionário de Proust ou parecidas. Diga-me, para si, uma pessoa que lhe seja marcante, uma personalidade na história, no mundo, que seja uma referência. Esta é fácil. Leonardo da Vinci. Quer desenvolver um pouco? Eu acho que está tudo dito. É o homem que, pela diversidade de áreas que abrangeu e a época em que ele viveu,
É absolutamente extraordinário. O verdadeiro homem do Renascimento. Não, é extraordinário. Como é que é possível ter aquela capacidade, aquele conhecimento, aquela capacidade de aprofundar em áreas tão diversas? De facto, o homem é absolutamente exemplar da capacidade criativa do ser humano. Eu vou-lhe pedir um objeto deste museu magnífico. Olha, está aqui ao meu lado. A ideia de que um objeto pode conter ao mesmo tempo cultura, informação, pode nos deliciar o seu conteúdo e ao mesmo tempo ser um objeto de arte. É algo que me entusiasma. Belo. Trouxe estes 3 pequenos exemplos, que são pequenos livros. Este, neste caso, é o facsímile de uma primeira edição dos Lusíadas, que pertence à coleção deste museu. Este é Montesquieu, é uma edição francesa. As cartas persas. Exatamente. E a decoração absolutamente bela Espanto. desta capa, toda com ouro verdadeiro, diga-se de passagem, e uma decoração floral. Portanto, encadernações feitas aqui. Estas encadernações foram feitas pela Dona Josefa, que veio de Espanha, instalou-se em Portugal e viveu aqui durante muitos anos e que fundou aqui a oficina que trata esta matéria e que ainda existe esta oficina com todos os equipamentos necessários para fazer este trabalho. Um saber artesanal que ainda há muitas décadas encontrávamos a miúdo, agora não. Mas agora o saber da encadernação está a miúdo, perder-se. mas nunca com esta qualidade. É verdade, Porque isso o que é arte estamos a pura. ver aqui são pinturas autênticas. São pinturas, são obras de arte absolutamente raras. Felizmente, a Dona Josefa trabalhou aqui na Fundação e deixou um espólio maravilhoso que está disponível aqui para apreciarmos na Fundação e são livros que podem ser eventualmente até reproduzidos porque os ferros de gravar estão cá. A discípula dela ainda cá está, vai se reformar daqui a um ano e ainda quero ver se conseguimos ter uma discípula da Dona Teresa Romão, que é a nossa mestra, que possa aprender o suficiente para não deixar morrer estas técnicas. Que seja também esta entrevista um chamamento para virem mais jovens Sim, abraçar esta arte. sem dúvida, porque pode-se às vezes até pensar que o mundo de hoje é um mundo que não é compatível com este tipo de artes decorativas, que as casas dos jovens são casas que procuram uma limpeza visual do ponto de vista da estética e que os livros são muito mais úteis se tiverem uma capa plástica que não se suje as mãos ou que não se suje, ou até nem se lê no livro, lê-se no iPad ou como se diz. O famoso minimalismo Exatamente. corrente. No entanto, uma obra de arte pode ter múltiplas formas e ela pode surgir onde menos se espera. E por que não surgir um livro? E por que não surgir um livro? Obra de arte por dentro e por fora. Exato. Não com estas encadernações belíssimas, talvez, mas diga-me um livro, Gabriela Canavilhas, que lhe seja particularmente caro, a que regresse, talvez, muitas vezes. Este programa começou com uma citação do Luís Caetano, precisamente do livro da minha vida. Eu, As Ilhas Desconhecidas. quando comecei a ouvir a citação, pensei, já me estragou o meu livro da minha vida. Mas eu prefiro não alterar, porque é de facto o livro que fala de mim. Uma cartografia de afetos. É um livro que fala das ilhas, mas no fundo fala de mim. É a única forma que eu posso justificar para dizer porque escolho esse livro. E, sobretudo aquela frase que foi citada, uma frase que pode ser aplicada a tantas coisas, não é? A ilha que está em frente, a beleza de uma ilha é a ilha que está em frente, não é? Isso diz tanto sobre o ser humano, sobre tudo na vida, não é? Uma coisa só é bela consoante o olhar do outro, não é? Isso é tão importante e é um ensinamento que nós devemos retirar para tudo na nossa vida. Eu vou perguntar agora sobre o álbum CD de música e o filme que mais gosta, ou que mais gostou, que mais lhe tocou. Eu tenho uma coleção de discos bastante grande e não pretendo nunca abdicar do disco físico.
Mesmo que quisesse abdicar, não sabia como. Ainda ao vinil ou já ao CD? Não, CD. E mesmo que quisesse abdicar, não sabia como, porque não aderi, não sei como fazer. Bom, mas os discos são realmente qualquer coisa que o acompanhou desde sempre e tenho muitos discos que amo de forma particular. Algumas sinfonias de Mahler também chegaram a mim já tarde na vida. Duas delas são particularmente importantes, a quinta porque toda a gente sabe porquê, outras menos óbvias, como a quarta, a nona, que é um desafio, mas em particular a terceira, diz-me muito em especial. Eu sugeria como um disco que tem um significado especial para mim, até porque foi feito na Metropolitana mais do que uma vez, dirigido pelo maestro Michael Zil, que era um especialista em Mahler e que me deixou a obra marcada na história da Metropolitana. Eu escolheria a Terceira Sinfonia de Mahler. Eu tenho várias versões, estou-me a lembrar do Simon Rattle com a orquestra de Birmingham, na cidade de Birmingham. Gabriela Canavilhas, terminemos dizendo-nos uma ideia para um mundo melhor. Eu acho que a única maneira do mundo ser melhor era aparecer, de facto, uma ordem superior que estabelecesse um limite para a riqueza. Ninguém podia ter mais do que X. Nenhum país, nenhuma pessoa, nenhuma instituição. Havia um topo para a riqueza. Se houvesse um topo para a riqueza, um topo confortável, digamos. Permitindo excessos e vaidades. Claro, um topo muito confortável. Mas acima daquele topo era proibido. Isso não criaria dificuldades à dinâmica, diriam os economistas do mercado? A riqueza que existe é toda ela um todo. E, portanto, se ela não pudesse ir para ali, esvazava para outro lado. E, portanto, a riqueza existe, está mal distribuída, como sabemos, não é? Portanto, se houvesse um topo absolutamente determinado, confortável, volto a dizer, em que quem produz riqueza pudesse produzi-la para o seu próprio conforto, e os países pudessem ser ricos confortavelmente, mas com topo, haveria menos diferença entre as pessoas, entre os países, entre os povos. Porque aquilo que faz, de facto, o mundo ser um lugar perigoso e ciclicamente tornar-se cada vez mais perigoso é o desequilíbrio de forças. O desequilíbrio de forças entre os povos, entre as pessoas, entre os géneros, o desequilíbrio de poder. E havendo maior proximidade de distribuição de riqueza, a igualdade ou equilíbrio de poder também se atinge. E com o equilíbrio de poder, o mundo fica menos perigoso. A igualdade enquanto um princípio de justiça, a arte de Gabriela Canavilhas nestas conversas da Égide, porque a arte que nos une é a arte que nos fortalece. Gabriela Canavilhas, muito obrigado. Obrigada, foi um gosto. Muito obrigada. Obrigada.